Neste exato momento, a Moldávia rompe com a Rússia. Sandu desafiou Putin e vai até o fim. O homem do bunker está furioso. A Moldávia corta o último vínculo com a Rússia. O Kremlin perde o controle definitivamente. É o fim para o Trump. Donald está à beira de uma catástrofe política. O império desmorona, os aliados fogem. Um fracasso total. Trump está perdendo tudo. Sua popularidade despenca no abismo. O impeachment está próximo. A OTAN está na milha. Neste exato momento, a Estônia se prepara para um ataque da Rússia. O cenário da Ucrânia vai se repetir. Narva pode ser o novo ponto de explosão. Tallinn anuncia a mobilização. Tecno-Armagedon. Fedorov e Mayer mudam o rumo da guerra. Milhares de drones. O único resultado? O inimigo em pânico. A Ucrânia domina os céus. Drones distraem tudo em seu caminho. Um golpe pelas costas em Putin. Erdogan passa para o lado da Ucrânia de vez. A Turquia vira o jogo. O Kremlin perde seu último parceiro. Erdogan prepara uma armadilha para Moscou. Sensacional. Japão contra a Rússia. Tóquio ataca Moscou com drones. O escândalo do século. O embaixador foi chamado para dar explicações. O Kremlin está em pânico. Tudo isso a seguir em nossa edição do Ponto Crítico. A Moldávia rompe as correntes do Kremlin. O país está literalmente se libertando do abraço sufocante do regime imperial e cortando de vez o cordão umbilical com o mundo russo, que o manteve dependente por décadas. Maia Sandu aposta tudo e desafia abertamente o Putin. Confira todos os detalhes bombásticos agora mesmo. Adeus, Rússia suja. A Moldávia está saindo definitivamente da CEI. A presidente do país, Maia Sandu, assinou os decretos para rescindir os acordos da Comunidade dos Estados Independentes. Além disso, os documentos foram publicados no Diário Oficial Monitoru Oficial e já entraram em vigor. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia afirmou que o ministério notificará oficialmente a CEI em breve e os acordos perderão a validade em 12 meses. No momento, no espaço público, além daqueles que são obrigados por dever de ofício, a reagir a tudo o que o Kremlin quer, não vejo nenhuma reação. Ou seja, aqui ninguém saiu às ruas para protestar sobre isso, nenhuma única pessoa, nada disso. Bem, se pegarmos apenas as redes sociais de pessoas comuns, a reação também é nula. Eu diria até que, de certa forma, satisfeita. E não é de se estranhar, dizem os analistas. Chisinau não obtinha nenhum benefício dessa união há muito tempo, ou melhor, nunca obteve. A própria comunidade, criada como uma união de iguais, tornou-se desde o início uma associação de satélites de Moscou, e era impossível não perceber isso. Para a Rússia, a CEI nada mais era do que uma ferramenta para manter as ex-repúblicas soviéticas em sua órbita de influência. O acordo com a CEI, assim como o comércio com a Rússia e os acordos na área de imigração, nada mais eram do que um porrete que a Rússia usava contra as ex-colônias rebeldes. Ao mesmo tempo, na Moldávia, ainda restam muitos apoiadores da linha pró-Rússia. Os argumentos são sempre os mesmos. Na união com a Federação Russa há mais benefícios e uma economia independente não aguentaria concorrência. Mas, nos números, tudo parece diferente. Segundo dados do Departamento Nacional de Estatística, em 2025, a participação da CEI na estrutura de exportação de mercadorias da Moldávia foi de apenas 5,9% e a participação das exportações para a Rússia foi de apenas 2,8%, enquanto a participação das exportações para a União Europeia ultrapassa 60%. Outro argumento dos amantes de Moscou são os recursos energéticos baratos dentro da CEI. Mas aqui também há um erro. Eles eram baratos apenas para o Kremlin, que sempre atuou como intermediário nas relações comerciais com outros para lucrar em cima disso. O argumento energético é um dos favoritos dos representantes russos. Dizem que a adesão à CEI nos dá acesso a recursos energéticos baratos, o que na verdade é mentira. E esse argumento cai por terra em 2 segundos, pois a República da Moldávia, durante todo o tempo de adesão à CEI, nunca teve acesso a recursos naturais ou gás natural do Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão, que são muito mais baratos que o russo. Com certeza! Afinal, esta é uma das alavancas de influência mais importantes sobre as ex-repúblicas da União, o que, na verdade, a Federação Russa sempre buscou. Portanto, a saída da Moldávia da CEI não trará quaisquer consequências econômicas negativas. Até porque o motivo escolhido em Chisinau foi irrefutável. A
A proposta de saída da SEI foi enviada ao parlamento pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Moldávia, explicando que os princípios da SEI já não são respeitados pelo seu principal participante, a Rússia. Em particular, a Rússia recusa-se a reconhecer a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras dos seus vizinhos, incluindo os membros da SEI. Um argumento adicional para a liderança da Moldávia foi a situação com a Armênia, dizem os especialistas. Depois disso, ficou claro para todos que não seria mais possível ficar em cima do muro. Agora, quando o primeiro-ministro da Armênia, Pashinyan, esteve em Moscou e conversou com Putin, Putin deixou claro que é impossível estar na SEI e na União Europeia ao mesmo tempo. Embora todas as forças pró-russas aqui na Moldávia tenham nos dito durante décadas que, bem, por que não? Vamos ficar com uns e com outros. Seremos uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Viveremos na ponte. Isso é tão maravilhoso. E agora o seu líder espiritual, o líder espiritual da Rússia, o modelo Putin, disse que não, que isso é impossível, que ou é para lá ou é para cá. A Moldávia escolheu um movimento em direção ao Ocidente, ao que a Federação Russa já declarou que as coisas não são tão simples e que sair da União por decisão de apenas um lado não é permitido pelo Estatuto. De acordo com o artigo 9 do Estatuto da SEI, o Estado deve notificar por escrito o Comitê Executivo da organização sobre a sua intenção de sair da comunidade com 12 meses de antecedência. Em seguida, será definida a data a partir da qual esse prazo de 1 ano será contado e terá início o processo de inventário dos tratados e decisões dos órgãos da SEI, dos quais o Estado que está saindo faz parte. No entanto, as situações em que a própria Rússia violou os estatutos e as regras dos acordos já são incontáveis. Portanto, as queixas contra a Chisinau, segundo analistas, continuarão sendo apenas da histeria de Zakharova no palanque. Até porque, para onde a Moldávia quer ir, ela já é esperada e eles estão prontos para ajudar. A Moldávia fez isso para se alinhar à política externa e de segurança comum da União Europeia, o que é, sem dúvida, um passo muito positivo e a escolha certa do povo moldavo, pois não se pode confiar na Rússia. Por isso, continuaremos a apoiar a Moldávia em todos os seus esforços no caminho rumo à Europa. Um dos aspectos desse caminho é a Transnistria. Em nível estatal, já foi tomada a decisão de reintegrar a república ao território do país. Como uma solução temporária, propõe-se uma gestão externa da região pela União Europeia. E parece que, após a intervenção europeia, essa ilha soviética na Moldávia escolherá rapidamente onde será melhor viver. Trump já era. O império político de Donald Trump está desmoronando e o barulho da queda ecoa muito além dos Estados Unidos. Sua fúria épica resultou em um fiasco igualmente épico, especialmente diante do fracasso em relação ao Irã. Seus aliados estão fugindo e os parceiros de ontem já não escondem mais o descontentamento. A máquina política que deveria levar Trump ao triunfo está agora atolada em sucessivas crises. Sua popularidade despenca, como se alguém tivesse apertado o botão e ia iniciar tudo. O impeachment não é mais um sonho, mas um desfecho que está sendo discutido cada vez mais. O ego de Donald Trump enterrou o trumpismo e acabou dividindo o movimento MAGA. Com as eleições para o Congresso chegando, o presidente dos Estados Unidos afastou milhões de apoiadores. Se você pudesse dizer algo pro Donald Trump agora, o que você diria a ele? Você é um pedaço de... E quantas vezes você votou nele até hoje? 3 vezes. A culpa é minha. Eu devo ser uma idiota. Do amor ao ódio é apenas um passo. E agora, os críticos mais duros de Trump são os trumpistas de ontem e os seguidores do MAGA. O excêntrico presidente não deixa barato, atacando grandes influenciadores republicanos que somam mais de 40 milhões de seguidores. Eu sei porque Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones estão contra mim há anos. É porque eles têm algo em comum. Um QI muito baixo. Eles perderam seus programas e nem são mais convidados para TV, porque ninguém se interessa por eles. Eles são loucos, baderneiros e dirão qualquer coisa só para conseguir um pouco de publicidade barata e gratuita. A guerra no Irã foi a faísca que incendiou as fileiras republicanas. Os trumpistas celebraram a brilhante operação dos Estados Unidos na Venezuela e tentaram ignorar os arquivos de Epstein. Mas os isolacionistas e a direita do movimento MAGA condenaram duramente a nova guerra no Oriente Médio. Por que este presidente ou qualquer outro não consegue dizer não para Israel?
Basicamente, o nosso país acabou sendo subjugado pelas ações de Israel. E, pelo visto, não há nada que possamos fazer a respeito disso. Todo americano tem o direito de saber por que um país tão pequeno tem tanta influência sobre o nosso governo. Em relação ao seu ídolo de ontem, os trumpistas usam as mesmas táticas que foram usadas contra o seu antecessor. O MAGA também alegava que o Biden estava sob controle externo. Eles também acusavam o Joe de ter problemas mentais. Todo dia repetem 5 ou 6 vezes frases como "Oh, nós vencemos, acabou!" Não, essa situação vai durar para sempre. Eu nunca vou permitir que o Estreito de Hormuz fique com eles. Sim, mas estamos entregando estreito. Eu vou sair da OTAN. Nós vamos ficar na OTAN. Quando você lida com pessoas no estágio inicial de demência, vê que elas se comportam exatamente assim. Basicamente, o presidente está sendo atacado pelo seu próprio monstro de Frankenstein. Os democratas assistem de camarote enquanto os trumpistas acusam o Trump de velhice e de ser incapaz. Já tá na hora de mandar o vovô pro asilo. Os isolacionistas chamam o Trump de escravo de Israel. Os propagandistas focam na idade. E os conspiracionistas na saúde mental. A criatura agora está em guerra com seu próprio criador. Todos no governo dele, que se dizem cristãos, devem se ajoelhar e pedir perdão a Deus e parar de adorar o presidente em vez de deter a loucura do Trump. Ele enlouqueceu e todos vocês se tornaram cúmplices dele. Isso não é tornar a América grande novamente. Isso é o now. As brincadeiras com a Rússia acabaram e Tallinn foi a primeira a perceber isso. Enquanto Vladimir Putin ignora publicamente as ameaças contra a OTAN, a Estônia se prepara para o pior cenário possível. Estamos falando de uma ameaça direta. A cidade fronteiriça de Narva é vista como um possível alvo de ataque do Kremlin. Os cenários lembram assustadoramente a experiência ucraniana. Tallinn está calculando cada passo. O objetivo é resistir por pelo menos 30 dias. Isso não é mais só estratégia de defesa, é uma guerra real que pode estourar a qualquer momento. As brincadeiras acabaram. A Estônia está se preparando seriamente para uma invasão dos ocupantes russos. Eu sei o quanto esse trabalho é grande. Quero agradecer a todos que o organizaram e o realizaram em um nível tão alto. Tallinn se prepara para o cenário de invasão mais severo, caso o país seja totalmente isolado por ar, mar e terra. O que podemos fazer nessa situação para evitar que isso aconteça? Resumindo, Acabar com a Ucrânia? dar um golpe preventivo e quebrar a vontade política da Europa de construir o quarto Reich. Golpe preventivo numa suposta Polônia? Não, algo mais simples para começar. Por exemplo, tomar a cidade de Narva, cruzar a ponte, países da OTAN e nada acontecerá. Mas isso fará com que a vontade deles se quebre. É preciso quebrar a vontade deles. E o Kremlin planeja quebrar a Estônia através de seu principal posto avançado do mundo russo, a cidade de Narva, na fronteira com a Federação Russa. Vou lhes contar agora de onde o ataque à Estônia está sendo planejado. Ou melhor, para onde o ataque à Estônia está sendo planejado. O objetivo da Federação Russa. Bem, o chamado objetivo, que agora aparece em várias investigações, é Narva, uma cidade na fronteira da Estônia. Trata-se da criação da República Popular de Narva, RPN. Segundo a inteligência estoniana, é esta cidade que Putin e seus generais de papel pretendem transformar em um posto avançado para o avanço nos países bálticos. Dos seus 50 mil habitantes, 90% falam russo. É perfeitamente óbvio que, digamos assim, a base jurídica para um ataque a Narva ou Daugavpils está pronta. Desde o final do ano passado, o Kremlin tem espalhado abertamente ideias de criar uma República Popular de Narva, na fronteira da Estônia. Ao mesmo tempo, Putin e seus estrategistas políticos usam as mesmas narrativas de antes no leste da Ucrânia, em Luhansk e Donetsk. Os russos celebram o 9 de maio, o dia da vitória, enquanto nós celebramos o dia da Europa. E bem na outra margem do rio, eles constroem um grande palco com telões e outros equipamentos, alegando que celebram a sua vitória. Dia da vitória em Ivangorod, mas todos os telões estão voltados para a Estônia. Todos os telões estão virados para Nara. Segundo a contra-inteligência estoniana,
Desde o início de março de 2024, a Rússia começou a fortalecer sentimentos separatistas na região. No entanto, em nível oficial, o Kremlin garante descaradamente que o país báltico não corre perigo. Inventaram que a Rússia quer atacar a OTAN. Vocês ficaram loucos de vez ou o quê? Burro demais, como esta mesa. Quem inventou isso? Isso é bobagem. No entanto, pouco antes da anexação da Crimeia e antes da invasão em grande escala da Ucrânia, Putin também convenceu o Ocidente de que não planejava ataques militares, mas quebrou sua promessa. Provavelmente fará o mesmo desta vez, a menos que a falta de recursos o impeça. Ele não tem tantos recursos. Abrir outra frente de batalha é um problema muito grande. Se Kiev, em 3 dias e colunas de 50 ou 100 quilômetros de extensão ainda eram possíveis em 2022, agora elas são provavelmente impossíveis. Se o Putin quisesse, ele teria feito isso antes. Fisicamente, teria feito antes. Portanto, a repetição do cenário da Crimeia em Narva é improvável, garantem os especialistas militares. Pelo menos na situação atual. Quando você fala sobre homenzinhos verdes, isso não é muito realista. Nossos serviços de segurança têm uma ideia muito clara do que está acontecendo além de nossas fronteiras. No entanto, a Estônia está se preparando seriamente para uma ocupação russa, de forma eficaz e, o mais importante, por tanto tempo quanto a Ucrânia. Graças às forças armadas, é improvável que ela consiga resistir ao exército de Putin. Por isso, o minúsculo país báltico se prepara para aguentar pelo menos 30 dias. Isso já está oficialmente incluído na estratégia de segurança atualizada. Para as pessoas comuns, o nível de exigência também subiu. Disse a cada habitante da Estônia esteja preparado para viver pelo menos 7 dias sem ajuda. Na Estônia agora, neste momento, há apenas 8 mil militares na ativa, cerca de 100 veículos de combate, cerca de 200 blindados e, creio eu, 80 sistemas de artilharia. Repetindo, 8 mil pessoas sem, somando tudo, 300 unidades de veículos blindados leves e 80 peças de artilharia. Essa é a quantidade que a Federação Russa pode perder em alguns ataques sangrentos em algum lugar perto de Kupiansk. No entanto, não devemos esquecer que a Estônia é membro da OTAN desde 2004 e está profundamente integrada na aliança. E qualquer invasão de seu território será vista como uma agressão contra todo o bloco do Atlântico Norte. Isso significa que a ajuda dos países aliados virá muito mais rápido do que em um mês, que é o tempo que os generais estonianos reservam para a defesa do país. Explosão tecnológica. A Ucrânia sai na frente. A parceria entre Mikhail Fedorov e Magyar está transformando as forças armadas no exército do futuro agora mesmo. Milhares de drones, novas táticas, coordenação digital. Esta é a nova realidade militar. O inimigo simplesmente não consegue se adaptar a tempo. A Ucrânia dita as regras do jogo e esse avanço pode mudar todo o curso da guerra. Novo recorde da defesa aérea ucraniana. Desta vez não foram as tropas de mísseis ou aviação, mas os operadores de drones. Em março, eles destruíram o dobro de drones inimigos do que no mês anterior, disse o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov. Tais resultados fenomenais foram alcançados graças à tecnologia mais importante das forças de defesa aérea atuais, os drones interceptadores, que aumentam sua eficácia a cada mês. Só em março, os interceptadores derrubaram mais de 33 mil drones inimigos de vários tipos, incluindo Shahed, Gerbers, Molnias, Alas, Orlans e outros. Isso é o dobro do que no mês passado. Analistas dizem que em abril o recorde provavelmente será quebrado novamente, pois as condições climáticas desempenham um papel crucial na operação de nossos drones. Se durante as chuvas e a neve de março os operadores conseguiram abater mais de 30 mil drones, os meses quentes ajudarão a aumentar ainda mais o número de abates bem-sucedidos. Vemos agora, e todos já confirmam, que uma virada muito importante está ocorrendo aqui.
A Rússia tinha uma vantagem quantitativa em drones, mas agora a Ucrânia está compensando gradualmente com qualidade, precisão, sistema de uso e ataques a infraestruturas militares. Além disso, a tendência se aplica tanto a drones interceptadores quanto a drones de ataque. Ataques incessantes de drones de longo alcance aparecem todos os dias nos relatórios russos e, embora eles tradicionalmente digam que derrubam tudo, vídeos do outro lado da fronteira provam o contrário. Se falamos de sistemas de defesa aérea, como vemos, corredores têm sido abertos através da Crimeia há muito tempo e ataques diretos à Crimeia ocorrem no território temporariamente ocupado todos os dias, sem exceção. Todos os dias. Bem, consequentemente, a região de Leningrado também se tornou, embora ainda não seja recordista em comparação com a Crimeia, mas está chegando perto. Ataques são realizados quase todos os dias. Ao mesmo tempo, desde o início do ano, as Forças Armadas da Ucrânia aumentaram significativamente o número de seus drones na linha de frente. Os interceptadores, que inicialmente se provaram como meio de proteção das regiões da retaguarda, hoje são cada vez mais comuns no fronte, eliminando diariamente meios russos de ataque e reconhecimento e, consequentemente, reduzindo o potencial de todo o adropamento inimigo. Em todas as direções, a Rússia realmente demonstra que está pronta para avançar. Mais uma vez, falamos sobre o preço dessa questão. Para a Rússia, isso já está começando. Todos os indicadores estão saindo do controle. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito, diz Fedorov. Um desafio relativamente novo para os drones interceptadores ucranianos são os drones a jato russos. Felizmente, Moscou não pode aumentar instantaneamente seu uso. E temos tempo para criar um antídoto. Recentemente, o Brave One apoiou 12 tecnologias como parte do programa de subsídios conjunto com a União Europeia, EU4U Defense Tech. As empresas receberão até 150 mil euros para desenvolver interceptores de alta velocidade de 450 km por hora ou mais e sistemas modernos de defesa aérea. Analistas acreditam que a melhoria das nossas capacidades de drones pode ter consequências muito mais significativas do que apenas a destruição de drones inimigos. A tendência que surgiu com a chegada de Mikhailo Fedorov ao novo cargo mostrou que os drones são a principal aposta da Ucrânia e ela pode dar certo. Se a Ucrânia demonstrar capacidade de aumentar a produção de drones, desenvolver seus próprios mísseis, atingir a economia russa e adaptar tecnologias mais rápido para o inimigo, surgirá uma nova realidade. Nesta realidade, o tempo começa a trabalhar não mais para Moscou. E então surge o principal risco para o Kremlin. E este é um novo argumento nas negociações que Moscou ignora tão persistentemente. O motivo é um só, não há o que falar, e pressionar já não funciona mais. Pois bem, como funciona o princípio da paz através da força, a Ucrânia já entendeu. Portanto, os resultados não tardarão. Um golpe nas costas do Kremlin vindo direto de Ankara. A Turquia apoia abertamente a Ucrânia. Erdogan entra em cena com um novo papel, e esse papel claramente não agrada a Moscou. Ankara reforça abertamente o apoio à Ucrânia e, ao mesmo tempo, oferece a principal plataforma para negociações entre Kiev e Moscou. Não é apenas diplomacia, é uma jogada de xadrez que pode derrubar definitivamente as posições de Vladimir Putin. Zelensky está de volta à Turquia. No entanto, desta vez, o assunto não foi apenas sobre negociações de paz. Agora, a Ucrânia é uma aliada plena e parceira de segurança. Em seu Facebook, o líder ucraniano declarou que as decisões correspondentes em nível estatal já foram tomadas. Em 2022, todos falavam do Bayraktar turco. Até construíram uma fábrica aqui na Ucrânia e nós meio que pegamos a tecnologia de drones deles. Agora os turcos vão pegar as nossas. 4 anos se passaram. Nesse sentido, muita coisa mudou. Aqui, dizem os analistas, é importante não apenas vender seus produtos, mas também fechar contratos de longo prazo. E na questão com a Turquia, é necessário construir a interação de forma inteligente, para que a parceria não resulte em concorrência. Tanto a Ucrânia quanto a Turquia produzem drones. Isso significa que, de certa forma, é preciso coordenar para que esses fornecimentos de drones para a região do Oriente Médio não afetem negativamente o parceiro. Digo isso também do lado ucraniano. Mas a Ucrânia tem uma vasta experiência em operações de combate. Isso já é um pouco diferente, porque produzir um drone nem sempre é o suficiente para se defender de outros drones.
Além disso, talvez o principal que a Ucrânia possa oferecer não sejam apenas os drones em si, mas a experiência de combater drones e mísseis de formas mais baratas do que a OTAN está acostumada. Este é, por assim dizer, um modelo de defesa aérea pronto para uso, no qual Ankara, que já se defendeu 3 vezes de mísseis iranianos, está hoje extremamente interessada. Isso inclui tática, sistemas de guerra eletrônica, detecção e o sistema antiaéreo, ou seja, como abatê-los, e a organização geral do combate moderno. Como agir na zona de abate, como é possível, com poucas forças e equipamentos razoavelmente baratos, combater um exército bem treinado e armado com armas tradicionais, incluindo helicópteros, tanques e assim por diante, que na verdade são neutralizados de forma eficaz por drones que são ordens de magnitude mais baratos. O assunto das negociações também surgiu na reunião dos presidentes. Zelensky e Erdogan confirmaram que Istambul pode se tornar o novo local para uma reunião trilateral no formato Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. As negociações na Turquia ocorreram em 2022, como podemos lembrar, e em 2025 começaram no verão, justamente na Turquia. Além disso, a Turquia, ao contrário dos Emirados Árabes Unidos, teve uma participação muito mais ativa. Lá, o ministro das Relações Exteriores foi, na prática, o moderador das negociações. Vale ressaltar que, anteriormente, o secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, viajou em visita à Turquia. Lá, ele se reuniu com o ministro da Defesa turco, Yaşar Güler. Lá foram discutidos os avanços na cooperação humanitária e de defesa entre Kiev e Ankara. No entanto, segundo analistas, não se falou apenas sobre isso. Estou profundamente convencido de que existem os chamados temas de fachada, sabe? Que ele discute na Turquia em seu nível, no nível do ministro das Relações Exteriores e no nível do ministro da Defesa. Isso inclui também a questão da Turquia como uma plataforma de negociação. Isso também diz respeito à troca de prisioneiros. Mas estou profundamente convencido de que há temas que não aparecem nos relatórios oficiais da mídia. Entre esses temas, por exemplo, especialistas citam o papel da Ucrânia como um todo no Oriente Médio. Afinal, após o fim da guerra no Irã, muita coisa mudará, especialmente em questões de comércio, defesa, transporte marítimo e muito mais. É aqui que Kiev ganha a chance de se tornar um ator de peso na região, e é melhor discutir isso com antecedência. A visita do presidente à Turquia não se resume apenas a conversas sobre mediação de paz, cooperação militar ou relações econômicas. Durante esta visita, tenho certeza de que se discutiu a guerra iraniana e a mudança no equilíbrio de poder no Oriente Próximo e Médio. A Ucrânia é um jogador fundamental no mapa asiático. Este é o momento que, basicamente, nos permite finalmente falar não apenas de um protagonismo internacional, mas de um certo poder brando que a Ucrânia possui. Em troca, já hoje a Ucrânia recebe uma parceria sólida com a Turquia, que confirmou mais uma vez que não contesta nossa integridade territorial e, vendo as últimas reuniões, deve atuar mais como mediadora da paz. O Kremlin está furioso. Tóquio faz uma jogada que deixa Moscou literalmente fora de si. Uma empresa japonesa entra no setor de defesa ucraniano. A união Japão mais Ucrânia é igual a um desafio tecnológico que a Rússia já não pode mais ignorar. A reação foi imediata. Escândalo diplomático, convocação do embaixador, acusações e ameaça. O Kremlin entende. Isso não são apenas investimentos, é um sinal. A Ucrânia está se tornando parte de uma coalizão de defesa global. O que virá a seguir? Contaremos agora. A Rússia protestou oficialmente contra o Japão e convocou o embaixador japonês a Moscou. O motivo foi a nova cooperação entre Tóquio e Kiev na área de tecnologias de drones. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou o Japão de ações hostis e de apoiar a Ucrânia na guerra. Trata-se de um acordo da empresa japonesa Terradrome com a fabricante ucraniana Amazing Drones LLC, que se tornou público em março. O lado japonês está investindo na empresa ucraniana, que se especializa no desenvolvimento de drones interceptadores. A tarefa principal é o combate a drones de reconhecimento e ataque, incluindo os drones usados em massa pela Rússia, como os Shaheds iranianos. Derrubar mísseis com mísseis pode até ser normal,
Mas derrubar um Shahed que custa 30 mil dólares com um míssil que custa mais de $500 milhão é uma irracionalidade econômica, e isso não é mais aceitável. E as pessoas estão começando a entender isso, por isso a demanda é extremamente alta. Ao mesmo tempo, a participação do Japão em tal projeto tem um significado especial. Após a Segunda Guerra Mundial, o país segue uma política pacifista e por muito tempo evitou participar de conflitos militares no exterior. No entanto, desde o início da guerra em grande escala na Ucrânia, Tóquio está revisando gradualmente o seu papel. O Japão já forneceu à Ucrânia bilhões de dólares em ajuda, desde apoio humanitário até a reconstrução da infraestrutura e energia. O Japão considera os territórios ocupados como ocupados e se recusa a assinar a paz com a Rússia, porque quer que devolvam Sakhalina, que devolvam as Kurilas. É por isso que, logicamente, pode ajudar qualquer país do mundo que esteja em guerra com a Rússia. Ajudar com o que for, lançando mísseis como quiser. Além disso, a Terra do Sol Nascente aderiu às sanções contra a Rússia e declarou repetidamente seu apoio à integridade territorial da Ucrânia. Agora, a cooperação atinge também o nível tecnológico, mesmo que através de empresas privadas. Ao mesmo tempo, a posição política de Tóquio permanece consistente. Em fevereiro de 2026, o chefe da diplomacia japonesa confirmou: o país continua ao lado da Ucrânia e essa posição é invariável, o que, obviamente, a Rússia não apoia. Bom, eles deram um chilique hoje de manhã com o Japão, porque o Japão investiu um pouco de intelecto e dinheiro na produção de drones ucranianos. Um pouquinho, eles têm interesse, talvez até mais para eles mesmos, mas nos ajudaram um pouco. Pronto, aí vem o chilique de que o Japão está quase participando, samurais, na guerra ao lado da Ucrânia. Ainda antes, em janeiro de 2024, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, visitou Kiev em uma visita oficial, onde declarou prontidão para reforçar o apoio e participar de iniciativas internacionais de segurança, incluindo questões de segurança nuclear. Em Moscou, isso é visto como mais um passo para aprofundar a participação do Japão na guerra. Também é óbvio o pânico da Rússia com a cooperação entre a Ucrânia e o Japão na área de drones. Foi chamada de ameaça à própria segurança, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, descreveu essa parceria como um passo abertamente hostil. O Kremlin afirmou cinicamente que os projetos de drones ucranianos seriam supostamente alvos militares legítimos. Por hoje é só. Veja mais notícias bombásticas na próxima edição.